Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de comentar sobre dois assuntos que a mídia andou aí discutindo e polemizando, que saíram recentemente. Um é o projeto de reforma tributária, que foi enviado ao Congresso e depois foi meio que substituído por uma segunda versão bastante diferente, que vão em direções opostas, criando uma certa confusão. Primeiro, o que eu percebi, acho que muitos perceberam, é que o principal objetivo desse projeto é aumentar a arrecadação, é tirar dinheiro das pessoas para financiar despesas adicionais do governo. Numa certa altura, o governo anunciou que o objetivo era financiar uma ampliação do programa Bolsa Família, mas não foi apresentado em momento algum uma versão que fosse do que essa reformulação significa, como é que a gente vai misturar essas coisas sem saber direito qual é o principal objetivo do aumento de arrecadação que tenderá a ocorrer, e não é pequeno. É uma reforma, então, focada em aumentar a arrecadação. Eu acho que começa por aí o problema. Normalmente, numa pandemia, não se deve aumentar a arrecadação. As pessoas já estão sofrendo bastante e, com isso, vão sofrer mais por ter de pagar mais impostos. Eu acho que a hora é de repensar o que nós estamos fazendo e de redirecionar o uso dos recursos que já são arrecadados e não tentar extrair novos recursos da nossa sociedade, principalmente porque a maioria dos tributos costumam afetar principalmente os mais necessitados. Enfim, então primeiro foi uma proposta para tirar dinheiro da população e financiar algo que a gente não sabe direito ainda o que é. Segundo, e que eu acho que a gente deve ter em mente, é que está também circulando uma versão do que seria o substitutivo do relator desse projeto na Câmara, que altera completamente a primeira proposta, ainda que o ministro da Fazenda tenha anunciado que apoia essa alteração. Como é que já mudou tanto em poucos dias e ele apoia? Nessa mudança, uma coisa que chamou a atenção é que ela redireciona o impacto da extração de mais arrecadação em cima dos estados e municípios, poupando e preservando a União. Então não é à toa que o ministro da Economia pensou, se eu puder empurrar o ônus disso para as demais esferas, tudo bem, eles que se adaptem. É claro que no mesmo momento que isso apareceu, os dois segmentos, quer dizer, estados e municípios, saíram com declarações contundentes contrárias, o que significa que dificilmente essa segunda versão da proposta vai ser aprovada. Então vejam, que maluquice isso. Primeiro apresentam uma proposta complexa, que mexe com muita coisa e que se destina principalmente a extrair mais dinheiro da população no meio de uma pandemia como essa. E segundo, apoia o governo uma reformulação poucos dias depois, em que a reformulação, em vez de incidir sobre a União, passará a fazer com que o ônus principal seja incidente sobre as finanças estaduais e municipais, que normalmente são a perna mais fraca no processo de arrecadar, porque eles não emitem moeda. Quem emite moeda é a área federal e ela pode extrapolar os limites que são dados pela arrecadação dos tributos. Ela pode ir além, emitir moeda e gastar mais. Aí ela joga o ônus para quem não emite, eles não vão ter essa opção.
vai ser uma tremenda guerra, sinceramente, na hora errada e sem ninguém saber onde esse dinheiro está previsto para ser gasto, se vale a pena, se é um uso correto. Nós temos de parar com esse negócio de mexer com o dinheiro público sem saber direito para onde ele vai e se vale a pena. Outro tema que explodiu também nos últimos dias e que a gente precisa combater rapidamente é essa verba de cerca de 6 bilhões que aprovaram na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, uma verba adicional para financiar campanhas eleitorais. Já teve uma reação contrária forte. Por quê? Porque as pessoas, mesmo sem conhecer os números, sabem que jogar 6 bilhões em campanha eleitoral, em gasto de campanha, não vai ser melhor do que apoiar segmentos necessitados da população em vários programas que podem acontecer. Neste caso, você tem, por exemplo, o programa da Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma renda mínima para idosos muito pobres, que gasta exatamente 6 bilhões, só que por mês. Então, em vez de gastar os 6 bilhões ao longo do ano para a campanha eleitoral, a meu ver, faz muito mais sentido apoiar um mês a mais do programa de renda mínima para idosos muito pobres que existe na área federal. Então, por que eu termino dizendo, por que não ficar quieto em vez de estar mexendo em coisa na hora que nós tínhamos de nos concentrar em coisas mais urgentes, como a própria amenização dos impactos desfavoráveis da pandemia que já nos pegou desde o ano passado e continua por aí, infelizmente, ainda firme e forte. Temos de reformular tudo isso.